Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Douglas, trabalho no N2 do suporte. Vai falar hoje sobre contas a receber e DRE. Alguns lançamentos referentes a alguns lançamentos de contas a receber para o DRE. Tá ok? Pessoal, a Aline me falou aqui que está cortando muito o áudio para ela. Para mais alguém está cortando também ou está normal? Normal, Lana? Certo. Marcelo também está normal. Bruno normal. Thiago normal. Karina. Rodney. Yasmin, tudo normal. Paula, tudo certo. É, não sei, eu acho que pode ser alguma coisa com a sua internet, talvez, ou o fone que você está usando de repente, Aline, tá bom? Vamos dando andamento então. No Soft Pharma, todo mundo conhece um DRE, né? Como que ele é usado? Imagino que todo mundo saiba o que seja um DRE. É onde vai mensurar lá quantas a receber, quantas a pagar e vai te trazer o lucro da empresa. Basicamente, um resumo do DRE demonstrativo de resultados é isso. Ele vai lançar quantas a receber, quantas a pagar e vai ter ali as informações, então, do lucro. Tá? Como é que funciona isso? O sistema se baseia nas informações que estão lançadas no quantos receber e quantos a pagar, para gerar o demonstrativo de resultados. Tá? Mas antes de ter todas essas informações, pessoal, deixa eu voltando um pouco aqui, só explanar para vocês. Hoje a gente vai falar sobre a parte de quantos receber. Dia 10 do 6 vai ter a continuação do contas a pagar, tá? E depois, se eu não me engano, é dia 30 do 6, se eu não me engano, vai ser é, a parte de análise de relatórios. Tá? Então hoje vai ser uma parte, dia 10 vai ser outra parte, dia 30 outra parte. Mas tudo vai ser divulgado, tudo certinho, assim como esse foi. As informações das próximas etapas desse DRE vão aparecer para vocês também. Tá bom? É, como é que funciona então? Antes de começar um DRE, você tem que pensar nas configurações do sistema. Então eu tenho que parametrizar o meu sistema para mim trazer para que ele traga para mim essas informações de forma correta. Um primeiro momento, um primeiro passo é a análise das configurações do plano de contas. Tá? Então, parâmetros, configuração plano de contas. Paula perguntou aqui se pode falar um pouco sobre regime de caixa e regime de competência. Para a gente dar uma pincelada nisso sim, Paula, depois ali, mais para frente. Tá? Mas hoje a gente vai falar principalmente de contas a receber no DRE. Tá? Mas a gente vai entrar ainda nessa parte aqui também. Vai falar alguma coisinha sobre regime de caixa e regime de competência. Dobrando, falhando aí para ti. Bom, para os demais está normal, pode ser alguma instabilidade de internet ou o fone que está utilizando de repente, alguma coisa nesse sentido. Voltando então, pessoal. Primeiro passo para começar um controle de análise de DRE é a análise do plano de contas, ok? Então, a configuração, plano de contas. Aqui é onde eu vou analisar todas as informações, como vai ser lançada cada operação no sistema. Por exemplo, recebimento particular, recebimento de convênios, devolução convênio, transferência, perdas, vencimento, fidelidade.
para cada operação dessa daqui, tá? Eu vou definir um plano de contas específico que vai ser movimentado quando eu fazer essa operação. Então, essas informações que vão aparecer para mim depois. Uma movimentação aqui que ela é fixa, um plano de contas que é fixo, é a movimentação aqui de entrada de mercadoria. Para essa operação sempre vai ser o plano de contas 2.1. Tá bem, pessoal? Então, aqui é onde eu configuro, então, todos os parâmetros dos planos de contas para qual operação vai movimentar qual plano de conta. Para conseguir saber o que está acontecendo no sistema e analisar isso em relatórios depois. Conforme eu for havendo necessidade, tá? Pode ser necessário cadastrar novos planos de contas. Onde é feito o cadastro do plano de contas? É em cadastros, plano de contas. Aqui existem 3 abas. A aba contas, a aba grupos e a visualização DRE. Como é que funciona isso daqui? As contas são vinculadas aos grupos. Então, primeiro eu tenho que cadastrar um grupo e depois vincular uma conta a esse grupo. O grupo eu vou dizer, então, qual vai ser o nome do grupo e em qual parte no DRE, demonstrativo de resultados, que ele vai aparecer. Tá? E vou informar se esse grupo aqui vai ser pertencente a uma conta de crédito ou uma conta de débito. Porque essas informações aqui de crédito ou débito é o que vai impactar diretamente lá no demonstrativo de resultados. Depois, se eu cadastrei um grupo, eu posso vincular uma conta a esse grupo. Deixa eu pegar aqui um grupo, por exemplo. O que seriam os grupos, né? Fica mais claro. Eu posso ter grupos de custo fixo, custo variável. Aqui são alguns que eu já tenho cadastrado. Tá? Investimento, despesas não operacionais, empréstimos, investimento, receita, ou seja, esse 10 aqui está cadastrado como um crédito. É um investimento que está me retornando um lucro, né? Retornando um resultado, por exemplo. Eu tenho outro plano de contas de investimento aqui, que está como débito, ou seja, esse aqui eu lançaria como um contas a pagar para minha loja. Né? Vou lançar esse plano de contas para uma despesa que eu estou gerando, e não para alguma receita que eu esteja recebendo, por exemplo. Eu posso cadastrar diversos planos de contas conforme a necessidade que eu tenha. Tá? Recebimentos, receitas retiradas, receitas não operacionais, ok? Eu consigo esmiuçar de uma forma que fique mais claro quando eu for analisar essa informação. Depois de eu ter cadastrado aqui então um grupo, eu vou criar uma conta para esse grupo. Se eu pegar esse grupo 10 aqui, por exemplo, que é o investimento receita, a conta 1 ela já existe. Retorno de FIIs, por exemplo. Tá? Mas de repente eu tenho algum outro receita de investimento. Algum tipo de recebimento. Tipo, por exemplo, participação no lucro, recebimento de lucro de alguma coisa. Tá? Um PLR de alguma empresa que eu faço parte, que final do ano, por exemplo, gera para mim uma receita. Tá? Então poderia gerar aqui. Eu vou criar essa conta e eu vou definir se cada uma dessas contas que eu criei aqui, eu consigo definir se ela vai aparecer as informações no caixa diário, se ela pode aparecer no controle bancário, se ela pode aparecer no caixa financeiro e se ela pode ser visualizada no demonstrativo de resultados. Se eu deixar desmarcados esses parâmetros, esses relatórios não apresentam movimentações com esse plano de contas. E se eu desmarcar a opção visualizar conta demonstrativo de resultados, também não vai aparecer no meu DRE. Caso tenha algumas das contas que eu não queira que apareça no DRE, eu tenho a opção aqui de mostrar ou não essa informação lá no meu demonstrativo de resultados. Tranquilo até aqui, pessoal? Todo mundo está compreendendo? Está tudo certo?
Depois eu vou falar para vocês aqui o que acontece quando eu tiver um grupo. Se em algum momento eu já tenho algum lançamento feito de uma despesa aqui, tá? Num grupo, lancei alguma receita, por exemplo, com um plano de contas de crédito, e eu olhar meu relatório de demonstrativo de resultados, e por algum motivo alterar o plano de contas e mudar ele para débito, e a gente olha o demonstrativo de resultados de novo, vai ver que vai gerar informação diferente. Tá? Crédito quer dizer que vai somar a informação lá. Débito vai deduzir. Então vai dar diferença no relatório. Se eu tiver um plano de contas cadastrado de forma incorreta, vai me trazer informação errada no meu relatório também. Certo? A próxima aba aqui, visualização de DRE. Eu tenho aqui as duas formas de visualização do relatório, por regime de competência e por regime de caixa. Aqui o que basicamente eu vou fazer é criar uma ordem, uma forma de visualização, alguma informação que eu quero ver ou não no relatório. Tá? Por exemplo, eu quero que apareça aqui meus receita, custos variáveis, custos fixos, me traga o meu lucro operacional. Mas eu não quero que os custos fixos participem, por exemplo, do meu lucro operacional. Vai participar só do meu lucro líquido. Então, eu mudo ela aqui de lugar. Consigo organizar aqui a forma de exibição do relatório. Tá? Eu posso trazer daqui para cá também e arrastar. É só clicar e arrastar. É bem simples aqui a tela. É pouco usado isso daqui, tá, pessoal? Porque uma vez configurado aqui da forma que você quer visualizar as informações, tu consegue ir lançando isso daqui para poder visualizar no teu demonstrativo de resultados aqui sem problema nenhum. Ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? A configuração é da mesma forma, tanto para regime de competência quanto para regime de caixa. Tá? Se eu quero remover alguma informação daqui para não exibir no relatório, posso remover direto aqui para não aparecer lá na visualização do demonstrativo de resultados. Ou mudar a ordem que está mostrando essa informação, tudo mais. Okay? Colocar uma informação em algum lugar e outra em outro. Eu consigo fazer essa manipulação dos dados aqui da forma que eles serão exibidos. Ok? Nessa tela aqui tem um botão imprimir. Eu consigo ver as minhas contas e meus grupos de caixa. Vou abrir um só para dar uma olhada. Tá? Aqui é um detalhamento. Por exemplo, grupo 1, receitas, eu tenho essas contas vinculadas. Aí vai me dizer se vai lançar no caixa diário, no controle bancário, caixa financeiro, demonstrativo de resultados. Ok? Se permite ou não aparecer as informações. Bem simples o relatório. Edelano, tu perguntou aqui se o plano está desatualizado, a configuração do plano de contas está desatualizada, é isso? Ou se não usa mais um determinado plano de contas. De qualquer forma, pode mudar a estrutura, a qualquer momento. Certo? Então é isso. Digamos, não utiliza mais esse plano de contas retiradas. Remove ele aqui do relatório, clica em cima, pressiona Delete, pronto. Não vai mais afetar o teu... não vai mais aparecer no teu demonstrativo de resultados. Tá? Decidiu voltar a utilizar, clica em cima, arrasta e coloca ele aqui de volta que ele vai aparecer de novo. Tá? Indiferente de ter movimentação ou não nas contas, nos planos de contas, pode alterar a forma de visualização no demonstrativo de resultados. Quando a gente fala de contas a receber, a gente está falando especificamente dessa tela. Lançamentos, contas a receber,
movimento. Então, todas as vendas que entrarem aqui nesse relatório, que entram no demonstrativo de resultados, todas as vendas entram no demonstrativo de resultados. Por quê? Porque toda venda gera um título no contas a receber, certo? Então, tanto por regime de caixa quanto por regime de competência, ela vai aparecer lá porque ele gerou informação aqui no contas a receber. Toda venda gera um título, uma conta a receber. O título pode estar com situação de pago ou ativo durante a venda. Porém, ele sempre vai ser gerado um título. A Rodinei perguntou o seguinte: se tiver uma movimentação que seja variável, ela passará a ser fixa. Posso alterar? Tu pode, vai depender sempre da forma que você vai lançar essa tua despesa, tá? Qual o plano de conta que vai utilizar? Não tem problema, ela pode mudar de plano de contas. Como toda venda gera um demonstrativo de resultados, hoje, eu vou usar como a data de hoje como exemplo. Na minha base tem uma venda com a data de hoje. Então, foi uma venda dinheiro, valor de R$ 42,74. Tá? Uma venda à vista, ela gerou um título aqui com situação pago. Feito isso, se a gente for analisar agora o relatório, então é relatórios, faturamento, demonstrativo de resultados. Abriu aqui. Por regime de competência, se eu marcar a opção aqui analítico, vai me trazer os detalhes da movimentação. Pego por data de hoje, então. Qual que é a diferença de competência e regime de competência e regime de caixa? Regime de caixa é o que eu tenho em dinheiro, ou seja, ato financeiro. Podemos pensar em ato financeiro e ato contábil. Tá? Por exemplo, eu tenho um lançamento com data de hoje, vai vencer hoje. Um título, um valor para ser recebido hoje, que vence hoje. Se eu gerar um relatório por regime de caixa, ele não vai aparecer, porque eu não recebi, eu não tive o ato financeiro. Tá? Eu tenho só o ato contábil, ele só existe ali para receber. Certo? Então, por regime de caixa, esse valor que eu teria a receber hoje, ele não entra, porque eu não recebi ainda esse valor. Se eu tiver fazer uma análise por regime de competência, aí esse valor vai entrar para mim, vai aparecer no meu relatório. Por quê? Porque eu estou fazendo o regime de competência é baseado no ato contábil, certo? Então pensem em ações. Regime de caixa, ato financeiro, teve pagamento ou teve recebimento. Regime de competência, ato contábil. Existe o lançamento para receber, existe o lançamento para pagar. Ok? Então, acho que isso ajuda a responder uma dúvida de antes ali, da Paula. Não sei se ficou mais claro agora, Paula. Como eu estava dizendo, aqui a gente gerando relatório então por regime de competência. Tá? Eu peguei a opção analítico. Então eu vou ter aqui as informações da minha venda, o valor total da minha venda, 42,74, que é o título que tinha gerado no contas a receber, ok? E o sistema gera automaticamente aqui um custo variável de duplicatas pagas, que se refere ao valor de CMV deste produto. O que é o CMV? É o custo médio da mercadoria vendida. Tá? Ou seja, a gente já está deduzindo aqui R$ 27,76, que é o meu custo médio desse produto. Só vai aparecer aqui essa opção de CMV quando eu gerar o relatório por regime de competência. Ok? Se a gente pegar essa venda aqui para dar uma olhada lá, vai ter um produto. E nesse produto a gente vai ver o valor de custo médio dele, que é R$ 27,76. Vamos dar uma olhada? 94047, número da venda.
Tá aqui a venda. Deixa eu pegar o espelho aqui da venda. Vamos ver qual é o item. Dorflex ICY Hot Joelho Cotovelo. Valor da venda. Deixa eu abrir o cadastro de produtos agora. Esse é o produto. Ó. Então está aqui meu valor de custo médio, R$ 27,76. Coincidentemente, o custo contábil e o custo médio contábil, o custo contábil é o mesmo. Mas está aqui o valor da venda, tá? R$ 42,74, teve um desconto de tabloide Plug Pharma. E o custo médio dele, R$ 27,76, que é o que gerou no valor de CMV no relatório DRE, já trazendo meu lucro líquido da venda desse produto. Desculpa, o lucro bruto da venda deste produto. Quando a gente gera o relatório de demonstrativo de resultados, marcando a opção sintético, analítico aqui, ele tem diferença no resultado final do relatório. Porque quando eu marco a opção sintético, ele vai me trazer aqui alguns detalhes de lucro operacional e lucro líquido e ponto de equilíbrio. Certo? A dúvida do Ideobrando é o operador de caixa faz a venda em dinheiro e na realidade é uma venda a cartão que foi finalizada. Tem como corrigir esse lançamento depois? Não consigo corrigir. Ele já fica fixo o lançamento da venda. Tá? Porque, por exemplo, se eu vier aqui no contas a receber movimento, onde eu poderia alterar, por exemplo, a informação, o título, por ter sido feito em dinheiro, o título já vai estar com situação de pago. Tá? Com isso eu não consigo fazer alteração do plano de contas. Mesmo antes do fechamento de caixa também não tem como corrigir, a não ser que cancele a venda e faça a venda de novo. Porque a venda já movimentou e já lançou as informações para aquele plano de contas. Então o correto seria cancelar a venda e fazer ela na modalidade de pagamento correta. Assim consegue ter a análise correta dos lançamentos. Principalmente teleentrega. Teleentrega vai ter gerado um contas a receber e a venda foi cartão. Ele lançou em dinheiro. Também não deixa alterar. Né? Realmente não tem como fazer. Tá ouvindo de volta agora e dobrando? Voltou a ficar ruim o áudio. A Jéssica perguntou se dá para alterar. Não dá para alterar. A venda lançada eu não consigo alterar, tá, pessoal? Vamos fazer uma venda a prazo, por exemplo, que o título vai ficar com situação de ativo. Daí a gente localiza esse título. Venda realizada em dinheiro, que seria em cartão, ela já foi lançada, né? Vou pegar um cliente aqui.
vender o mesmo produto. Deu erro de comunicação com a impressora, tá, pessoal? Que eu tô sem impressora. Pegar o cliente de teste. Tá aqui a venda que foi realizada. Ó, notem que o plano de contas ele é bloqueado, ou seja, eu já fiz o meu lançamento naquele plano de contas, eu não consigo alterar o plano de contas. Se eu precisar alterar essa informação aqui, eu não consigo, ok? Porque eu já gerei informação nesse plano de contas. Por isso que eu preciso que o operador de caixa lance a venda nas modalidades de pagamento corretas. Preciso que o vendedor, aliás, preciso que seja feita uma parametrização anterior aos processos de venda, né, que são as configurações dos planos de conta, de forma correta, para daí poder fazer as vendas de forma correta e lançar nos planos de contas corretos. Okay? Outra tela onde configura também planos de conta é em parâmetros, condições de pagamento. Para cada condição de pagamento, eu vou definir um plano de contas. Venda à vista, vai lançar no plano de contas 1.1. Exemplo, né, no meu cadastro. 2, cartão, vai lançar no plano de contas 1.3. 3, a prazo, vai lançar no plano de contas quando o cliente for de um convênio do tipo particular, lança no plano de contas 1.5. Quando for de um convênio do tipo normal, vai lançar no plano de contas 1.6. 4, cheque, também está configurado para lançar no 1.1. Por quê? Porque está como cheque, mas a minha modalidade de pagamento aqui está como à vista. Tá? E assim vai. Para cada para cada modalidade de pagamento, cada condição de pagamento, eu posso definir também um plano de contas que vai ser utilizado. Então, além das configurações que eu tenho lá em parâmetros, configuração de plano de contas, eu também posso configurar os planos de contas nas condições de pagamento, para lançar de forma correta essas condições de pagamento. Analisando agora o relatório, olhando para o relatório agora, por regime de caixa, acabei não filtrando a data e cliquei no imprimir sem querer, só um minuto. Só um minuto, pessoal, que está carregando aqui o relatório ainda.
Vamos gerar o relatório de novo, ok? Relatórios, então. Demonstrativo de resultados. Por regime de caixa, como a gente estava vendo. Na data de hoje. Imprimir vídeo. Carregou aqui então o relatório. Quando eu olho por regime de caixa, mesmo eu tendo duas vendas na data de hoje, só apareceu uma das vendas aqui. Por quê? Porque a gente está falando de regime de caixa. Tá? É ato financeiro, como eu comentei com vocês antes. Uma pergunta aqui do Hildebrando. Plano de contas pode ser estruturado de diferente formato, diferente do formato da Lynx, para a mesma estrutura, para a mesma estrutura da contabilidade? Pode definir da mesma forma. Depende, pode configurar vários outros planos de conta que você utiliza. Tudo vai variar conforme você for lançando as informações, tanto quantos a receber quanto quantos a pagar, né? Para cada plano de contas. Aí vai variar aquela informação onde você configura lá a visualização no demonstrativo de resultados. Dá para chegar mais próximo de um demonstrativo de resultado contábil. Porém, o relatório do Softfarm hoje ele é um demonstrativo de resultado financeiro. Porque um relatório demonstrativo de resultados contábil, ele envolve ainda informações de depreciação, né? Entre outros fatores. Então, o demonstrativo de faturamento financeiro é o mais próximo do Softfarm. Tá? Agora, já olhamos como faz os lançamentos, né, baseados em venda. Agora vamos fazer os lançamentos manuais. É exatamente isso que vai atender para ti aqui, Debrando. Folha de pagamento, por exemplo. Folha de pagamento, na verdade, seria quantos a pagar, né? Não uma receita. Folha de pagamento, comissões, fornecedores, investimentos, custos fixos, tá? Outras despesas, aí seria contas a pagar. Então, a gente está focando hoje na parte de contas a receber, aí vamos entrar aqui no contas a receber, mas seriam os lançamentos, tá? E dobrando. Para a folha de pagamento seria lançamentos e contas a pagar, mas basicamente o mesmo processo. Então aqui, contas a receber, movimentos. A gente queria lançar aqui um título para um plano de contas específico. Tem que vincular esse lançamento a um cliente. O cliente Softfarm Test, um vendedor específico. E aí que eu vou definir para qual plano de contas que eu vou lançar essa receita que eu vou receber aqui. Tá? Então eu posso dar um F2 e fazer uma pesquisa em todos os meus planos de conta por algum específico, né? Ou eu posso, como eu já sei qual plano de contas que eu vou usar, eu vou escrever ele aqui, investimentos. Que é referente ao plano de contas, pertence ao grupo de investimentos. Eu quero usar a conta receita. Vou voltar com recebimentos 10.1. Retorno. Confundi o nome. Retorno. Aí eu vou definir um número de nota para vir ter um controle desse lançamento. Ok? 3, 2, 1, por exemplo. E vou definir a data que ele vai movimentar para mim. Valor de R$ 50 aqui, por exemplo. Então, estou lançando aqui. Fiz um lançamento para o meu cliente.
Fiz o lançamento para o meu cliente aqui, então, lançamento manual de uma previsão que eu tenho de recebimento, certo? Caso eu faça agora o pagamento desse valor que eu tenho a receber, ele já vai entrar no meu relatório demonstrativo de resultados, ok? Vamos fazer o pagamento dele aqui. O título está pago, ok? Então, se eu olhar meu relatório agora, nesse momento, relatórios, faturamento, demonstrativo de resultados, por regime de caixa, na data de hoje, vou pegar a opção analítico para a gente poder enxergar os lançamentos. Pessoal, como é que está o áudio de todo mundo? Tem mais alguém que não está ouvindo? Ou só o Will dobrando? Vamos seguindo então. Eu lancei meu plano de contas lá, fiz o recebimento do meu título, fiz o pagamento dele. Então ele já entrou aqui no meu relatório demonstrativo, de resultados por regime de caixa, ok? Agora, se eu fizer um lançamento com previsão de pagamento para hoje e analisar o mesmo relatório, vou lançar no mesmo plano de contas, 10.1, ok? Nota 456, emissão hoje, uma parcela, vencimento hoje, fechamento hoje. Valor R$ 45. Com data de hoje aqui. Então tem aqui meu título com data de hoje, com vencimento para hoje, lançamento manual. Analisando o relatório aqui demonstrativo de faturamento, demonstrativo de resultados, por regime de competência, na data de hoje, essa informação vai ser exibida agora, entenderam? Então eu tenho lá um lançamento que eu recebi já, de R$ 50, mais um lançamento de 45. Então está aqui a informação. Se eu pegar o mesmo relatório detalhado, dá para a gente enxergar melhor. Faturamento demonstrativo de resultados, regime de competência, analítico, data de hoje, imprimir vídeo. Eu vou ter aqui o custo das minhas duas vendas que eu já fiz, o valor das minhas duas vendas que já foram feitas, porque eu estou olhando por regime de competência, e meus retornos de investimento que estão aparecendo aqui embaixo, no meu relatório. Um de 45 e um de 50 reais. Não sei se alguém olhou o relatório antes, mas ele tinha lá um valor de lucro. Analisando aqui por regime de competência ainda, imprimir vídeo, eu tenho aqui um lucro líquido de R$ 125. Estou somando 85 mais 95 e diminuindo o 55. Ok? Então, isso vai me dar meu lucro líquido, ou seja, meu lucro operacional mais os meus retornos de investimento. Agora, se no meio do caminho eu alterar meu plano de contas aqui, cadastros,
plano de contas. Tem meu grupo 10. Hoje ele conta como um crédito, meu relatório. Eu mudar ele para débito, simplesmente alterar um cadastro. E olhar de novo o mesmo relatório, quando eu olho analítico, olhando para o relatório não muda nada, porque não tem os totais no final do relatório. Porém, quando eu olho ele na opção sintético, vejam que o meu lucro líquido ficou negativo. Por quê? Porque uma simples configuração incorreta de um plano de contas que eu alterei no sistema já pode gerar diferença no meu relatório. Por isso a importância de revisar os cadastros dos planos de conta. Ok? E, claro, fazer cada lançamento de forma correta para o plano de contas correto. Então, se eu voltar aqui, mudar para como um crédito, salvei, gerando o relatório agora. Volta para o meu valor correto aqui, certo? Então, tudo influencia, pessoal, conforme é lançado, conforme está cadastrado meu plano de contas. Eu não posso simplesmente alterar um plano de contas pensando que não vai modificar em nada um resultado porque ele altera. Okay? Se a gente olhar o mesmo relatório agora para o regime de caixa, com data de hoje, ó, então aqui eu vou ter um dos meus lançamentos que entraram hoje, né, que foi aquele de R$ 50 lá. O valor de 45 não foi pago, então por isso, por mais que ele esteja com data de vencimento hoje, ele é um ato contábil, ele não teve ainda o ato financeiro, que é o pagamento. A venda só aparece uma das vendas, porque uma das vendas foi a prazo e a outra foi à vista. Então aqui a gente está falando de regime de caixa, ato financeiro, os valores que movimentaram aqui o meu caixa. Tá? Valores de que realmente entraram. O regime de caixa agora sintético, na data de hoje também, vai trazer só o resumo ali com os totais no final. Né? Trazendo meu lucro operacional e o lucro líquido. Então sempre pensem, pessoal, a diferença entre demonstrativo de resultado quando se fala de regime de caixa é ato financeiro, teve recebimento. Quando se fala de regime de competência, ato contábil. É uma previsão, é um lançamento, o lançamento existe, porém não houve ato financeiro. Então, ele é só uma previsão, um possível lançamento, um possível valor. Um valor a ser contabilizado. Respondendo aqui a pergunta então do Marcelo, ó, recebimentos provenientes de comissões de correspondentes bancários, verbas de publicidade, são lançadas nesse mesmo campo, muda-se apenas o plano de contas? Exato, tudo que tiver a ser recebido pela loja, eu posso lançar aqui. Tá? Eu posso lançar aqui no contas a receber, lançamentos, faturamento, desculpa, lançamentos, contas a receber, movimento. Esse é o caminho. Lógico, vai ter que cadastrar lá o cliente como sendo o proveniente de pagamento, tá? Mas todo valor que você for receber, tiver a receber de alguém, tá? Pode lançar aqui nessa tela.
lançamentos quando você receber movimento, que então vai gerar as informações lá para o demonstrativo de resultados. Pergunta do Ronaldo: como eu posso mudar ou criar contas no DRE? É aqui no cadastros de plano de contas. Aqui eu vou cadastrar os grupos, tá? Seria a qual grupo uma conta vai pertencer, tá? E depois eu vou configurar como é que essa conta vai ser exibida no demonstrativo de resultados. Em qual seção ela vai ser exibida. Tem uma pergunta aqui da Amanda: como fica o recebimento de cartão? Fazer uma venda cartão aqui, Amanda, para demonstrar que fica mais fácil. Fiz um cartão somente controle, mas o comportamento é o mesmo que seria de um cartão TEF, tá? Como eu estou sem impressora, ele não está fazendo os lançamentos aqui do cartão. No erro de comunicação com a impressora, ele não está comprovando os lançamentos. Vou fazer de novo aqui. Eu não vou conseguir fazer a venda cartão porque eu estou sem configuração de impressora aqui na minha máquina. Mas como é que ele vai funcionar? Basicamente da mesma forma. O que é um lançamento de cartão no sistema? Ele é um título considerado um título pago. Tá? Então eu vou ter um valor a receber da financeira. Esse valor vai ser debitado depois. Ele vai entrar no meu banco, ele não vai entrar diretamente ali no meu caixa. No relatório demonstrativo de resultados, ele vai movimentar os planos de conta da condição de pagamento cartão. Tá? Ele vai aparecer aqui, ó. Parâmetros, condição de pagamento. A minha condição de pagamento cartão é a 2. E vai lançar a movimentação no plano de contas 1.3, venda cartão. Ou tu se refere, Amanda, ao recebimento da venda cartão ou o controle de cartões aqui que eu faço o recebimento do cartão. Uma baixa de um cartão.
Seria isso daqui então. Ó, seria o pagamento aqui do cartão. Porque esse valor aqui ele vai entrar direto no teu banco, certo? 22,77, pagamento do título. Fiz o pagamento aqui. Vamos olhar o relatório? Ó, ele vai entrar como recebimento de convênios. Porque o meu título que estava configurado lá anteriormente estava lançado configurado para esse plano de contas. Por isso que ele entrou aqui. Então, quando eu fazer o recebimento do meu cartão, lá no controle de cartões, fazer a baixa dele, aí ele vai entrar no meu relatório demonstrativo de resultados. Ana, esse vídeo, esse treinamento está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado depois, futuramente, tá? Dá para você assistir depois. Não tem problema não, tá bom? Tu perguntou, Amanda, se existe conciliação automática. Existe conciliação de cartões, tá? O sistema faz uma conciliação de cartões automática. Dentro do relatório demonstrativo de resultados aqui, eu consigo fazer alguns relatórios, fazer o relatório fazendo alguns filtros, tá? Por plano de conta específico. Então eu vou definir aqui um plano de contas, por exemplo, 10.1, e vai me trazer um relatório somente com essa informação do 10.1. Ele não vai trazer nenhuma outra informação no meu relatório. Tá? Então é um filtro, de repente, para utilizar para alguma outra necessidade que venha ser preciso fazer dessa forma, está disponível. Tá? Por exemplo, quero olhar somente alguns planos de contas. Existe essa opção. Pessoal, mais alguma dúvida? Eu pergunto do Ronaldo aqui, a conciliação pode dar baixa no pagamento do cartão e aparecer no DRE? Quando é feita a conciliação, tem a opção de pagamento dos lotes de pagamento do cartão. Fazendo o pagamento dos lotes de cartão, ele vai dar baixa nos cartões e vai aparecer no demonstrativo de resultados também. Tá? Da mesma forma. Tudo, lembrando, conforme o plano de contas que foi lançado. Né? No caso ali apareceu no plano de contas 6.6, porque é onde estava lançado anteriormente. E existe aqui ainda a configuração do plano de contas. Que também influencia lá, pessoal, nos valores. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender hoje como que a parte de contas a receber, os lançamentos de contas a receber, influenciam o demonstrativo de resultados. É difícil a gente falar separado as informações, porém foram separados os treinamentos lá, para a gente conseguir explanar um pouco melhor. Então a gente focou basicamente hoje no contas a receber. O próximo, que vai ser dia 10/6, vai falar contas a pagar. E depois vai ter mais uma conversa ainda sobre uma análise de relatório demonstrativo de resultados. Tá? Que vai ser no dia 30/6, se eu não me engano. Mas vai ser tudo disponibilizado, as informações de quando vai ser feitos esses treinamentos. É difícil a gente falar só de uma parte, né, porque acaba gerando um pouco de confusão. Mas quando a gente falar na próxima, que a gente vai falar sobre contas a pagar, vai ficando mais claro, porque daí eu vou ter as informações ali de contas a receber que eu lancei, então são meus lucros, meus contas a pagar vão ser meus custos, eu vou ter minhas receitas, os meus custos e os meus lucros no final. Tá? Eu creio que vai ficar mais fácil de a gente entender
na próxima etapa aí do treinamento. Mais alguma dúvida, pessoal? Basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês. A parte de contas a receber com o demonstrativo de resultado. Pessoal, conseguiram entender? Não sei se ficou claro o suficiente. Alguém ficou com alguma dúvida? Tá certo. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Tenham todas uma boa tarde. Obrigado pela presença, tá? E dia 10, lembrando, contas a pagar. Tu falou aqui, Marcelo, que tem algumas dúvidas de contas a pagar. A gente consegue conversar um pouco mais do dia 10 do 6, então sobre contas a pagar mais algumas coisas aí. Tá ok? Obrigado, pessoal. Tenham todos uma boa tarde.